A Torre de Babel, o projeto secreto. Observe o mundo ao seu redor. Hoje, construímos edifícios de aço e vidro que perfuram as nuvens, estruturas colossais que desafiam a gravidade e tocam a estratosfera. Satélites orbitam a Terra, vigiando cada passo da humanidade, e aceleradores de partículas colidem átomos na tentativa de recriar o momento da criação. No entanto, o céu permanece em silêncio. O Criador não desce para interromper nossa engenharia. Ele não confunde nossa linguagem digital, nem dispersa nossos cientistas. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora, que a maioria dos teólogos ignora por medo ou cegueira. Por que, há milhares de anos, uma simples torre feita de barro queimado e piche, erguida em uma planície poeirenta, causou tanto temor nas esferas celestiais? Por que aquela construção específica exigiu uma intervenção divina, imediata e cirúrgica? A resposta que lhe venderam nas escolas dominicais é uma simplificação infantil. Disseram que era uma questão de orgulho, que o homem queria ser alto demais, mas a altura nunca foi o problema. A questão nunca foi a altitude física, mas a profundidade do conhecimento proibido que estava sendo acessado. Ao ler o livro de Gênesis, capítulo 11, encontramos uma frase que deveria causar arrepios em qualquer leitor atento. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre e disse uma sentença que ecoa através dos milênios como um aviso de perigo iminente. Ele declarou que agora que o povo era um e tinha uma só língua, nada do que eles intentassem fazer lhe seria impossível. Pare e reflita sobre o peso dessa afirmação. O Deus onisciente não estava preocupado com a moralidade deles, mas com a capacidade ilimitada que eles estavam prestes a desbloquear. Nada seria impossível. Isso não é uma hipérbole poética, é um diagnóstico técnico. Significa que a humanidade, sob a liderança de uma mente obscura e brilhante, estava prestes a romper as leis fundamentais da realidade. Eles haviam encontrado uma brecha no código da criação. Se aquele projeto não fosse interrompido naquele exato momento, o tecido que separa o mundo material do mundo espiritual teria sido rasgado irreparavelmente. Não estamos lidando com arquitetos primitivos, empilhando tijolos ao acaso. Estamos olhando para o rastro de uma civilização que possuía uma tecnologia perdida, uma ciência herdada de antes do dilúvio, capaz de manipular a matéria e a consciência de formas que nossa ciência moderna apenas começa a sonhar. O que eles estavam construindo não era um monumento à vaidade, era um mecanismo, uma porta. O nome original não era confusão. O nome era Bab-Ilu, a porta dos deuses. E alguém, ou algo, estava esperando do outro lado para entrar. O que vamos investigar agora não é apenas história antiga, é a chave para entender o destino da nossa própria era, pois o espírito daquela torre nunca morreu, ele apenas mudou de forma. Prepare sua mente, pois vamos retirar o véu de séculos de má interpretação para revelar o verdadeiro projeto secreto que obrigou o próprio céu a descer em guerra. Para compreender a natureza da máquina, é imperativo dissecar a mente de seu arquiteto, pois a torre não surgiu do vácuo, mas da vontade férrea de um único homem que ousou olhar para o firmamento não com reverência, mas com desafio. A Escritura o identifica como Nimrod, filho de Cuxi, bisneto de Noé. No entanto, as traduções modernas suavizam a brutalidade de sua descrição. O texto original hebraico nos oferece uma pista aterrorizante sobre sua verdadeira natureza. Ele é descrito como o primeiro a ser poderoso na terra, um gibor. Este termo não se refere apenas a um rei ou líder político habilidoso, mas sugere uma força tirânica, uma supremacia física e intelectual que beirava o sobrenatural.
A tradição diz que ele foi um valente caçador diante do Senhor, mas a preposição usada no original carrega um sentido de antagonismo. Ele não caçava para Deus. Ele era um caçador de almas em oposição à face de Deus. Nimrod foi o primeiro homem a consolidar o poder em um sistema imperial, centralizando a vontade humana sob uma única bandeira de rebelião. Este líder não estava agindo por impulso. Ele possuía um conhecimento que não deveria estar em suas mãos. Devemos nos perguntar o que sobreviveu ao grande dilúvio. Sabemos que as águas limparam a carne corrompida da terra, mas e quanto ao conhecimento? E quanto aos segredos dos vigilantes que corromperam a humanidade antes de Noé entrar na arca? Nimrod, de alguma forma, acessou essa sabedoria antiga e proibida. Ele convenceu uma civilização inteira, ainda traumatizada pela memória cataclísmica do dilúvio, de que a única segurança residia não na obediência ao Criador, mas na construção de uma fortaleza tecnológica capaz de resistir a qualquer julgamento futuro. A torre não era apenas um templo, era um ato de guerra preventiva. O historiador Flávio Josefo confirma essa intenção obscura ao relatar que Nimrod incitou o povo a desprezar a Deus, prometendo vingança se o céu decidisse afogar o mundo novamente. Ele construiria uma estrutura tão alta que as águas não poderiam cobri-la, uma estrutura impermeável ao julgamento divino. Observe com atenção os materiais descritos em Gênesis. O texto faz uma pausa curiosa para detalhar a engenharia. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E serviu-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Porque a Bíblia, um livro espiritual, se preocupa com a composição química da construção. Porque aqui reside a chave da anomalia. Até aquele momento, os altares eram feitos de pedras naturais, brutas, criadas por Deus. Nimrod introduz o material sintético, o tijolo cozido, uniforme, criado pela mão do homem para substituir o natural. O betume, um agente impermeabilizante, foi usado para selar a estrutura hermeticamente. Eles não estavam apenas erguendo paredes, eles estavam criando um ambiente isolado, protegido e selado contra os elementos naturais controlados por Deus. Era a primeira tentativa da humanidade de criar uma realidade artificial, um domínio onde as leis divinas da natureza não pudessem penetrar. O perigo real, contudo, não estava apenas na argila e no asfalto, mas na unificação da consciência humana. O texto afirma que o povo era um. Imagine o poder de toda a raça humana focada em um único propósito, vibrando na mesma frequência mental, sem dissidência, sem dúvida, operando como um organismo único e coeso. Essa colmeia mental, guiada por um tirano com acesso a tecnologias ocultas, criou o que chamamos hoje de singularidade. A frase "nada lhe será impossível" indica que eles haviam alcançado um ponto de ruptura na estrutura da realidade. Eles estavam prestes a decodificar os fundamentos da criação sem a permissão do Criador. Se eles tivessem sucesso em abrir o portal que desejavam, as consequências seriam cósmicas. O abismo que separa as dimensões teria colapsado, permitindo que forças que deveriam permanecer trancadas invadissem o plano material. Deus não desceu por ciúmes de um prédio alto. Ele desceu para impedir uma catástrofe dimensional que teria condenado a existência humana à escravidão eterna sob forças que eles tolamente acreditavam poder controlar. Aprofundemo-nos agora na essência oculta do projeto, despindo a narrativa das camadas de tradução equivocada que cegaram gerações de estudiosos. O mundo ocidental, influenciado por uma leitura superficial, aprendeu que o nome Babel significa confusão. Mas isso é apenas o resultado do julgamento, o epílogo da catástrofe. O nome original, a designação que os próprios construtores deram à sua obra-prima, era Bab-ilu. Na antiga língua acádia, isso não tem qualquer relação com desordem.
Significa literalmente a porta dos deuses. Entenda a gravidade disso. Eles não estavam construindo um monumento comemorativo, estavam construindo um dispositivo de acesso. A terminologia técnica utilizada pelos antigos revela que a intenção era criar um ponto de interseção entre o plano terrestre e o celestial, um umbral artificial através do qual a humanidade poderia transitar, ou, pior ainda, através do qual entidades poderiam ser trazidas para a nossa realidade. Visualizem a estrutura não como uma torre medieval de contos de fadas, mas como um zigurate, uma formidável máquina geométrica projetada para conduzir energia. A arquitetura sagrada da antiguidade nunca foi meramente estética. Ela era funcional. Baseada em conhecimentos geodésicos precisos, a torre funcionava como uma agulha de acupuntura na pele da Terra, posicionada em um vórtice energético específico para canalizar forças telúricas e cósmicas. Quando o texto bíblico diz que o topo da torre chegaria aos céus, a preposição hebraica sugere contato, não apenas altura. O objetivo era tocar a morada dos Elohim, estabelecer uma conexão direta, uma ponte de Einstein-Rosen primitiva, construída com a tecnologia das trevas. Eles buscavam invadir o domínio espiritual usando meios físicos, uma violação direta da ordem natural estabelecida pelo Criador, tentando forçar as portas do céu que Deus havia trancado para a proteção do homem. Para operar tal máquina, era necessário mais do que apenas engenharia material. Era necessária uma chave de ativação, e essa chave residia no mistério da língua única. O texto afirma que toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Não se engane pensando que isso se refere apenas à gramática ou ao vocabulário compartilhado. Na cosmogonia antiga e na própria física quântica moderna, o som é o princípio criador. Deus disse, e tudo se fez. O som, a frequência, a vibração, é o código-fonte da matéria. A língua única pré-Babel, possivelmente o idioma adâmico original, não era apenas um meio de comunicação social, mas uma linguagem de programação da realidade. As palavras tinham uma correspondência exata com a essência das coisas. Quem dominasse essa língua e a pronunciasse em uníssono, com a intenção focada de uma consciência coletiva unificada, teria a capacidade de manipular a matéria a nível molecular. É aqui que o perigo se torna absoluto. A ciência moderna redescobriu isso através da simática, o estudo de como as frequências sonoras organizam a matéria em formas geométricas complexas. Imagine agora milhões de mentes vibrando na mesma frequência, entoando os mesmos códigos sonoros dentro de uma câmara de ressonância projetada especificamente para amplificar essas ondas. Eles não estavam apenas falando, estavam alterando a frequência vibratória do local para abrir a porta. O Senhor viu que com essa capacidade de ressonância harmônica unificada, a humanidade poderia rasgar o véu dimensional. Nada lhe seria impossível, inclusive a autodestruição total ou a liberação de horrores cósmicos que jaziam no abismo. A torre era o hardware, a língua única era o software e a humanidade unificada era a fonte de energia. O sistema estava pronto para ser ligado, e o universo prendeu a respiração diante da audácia da criatura, tentando usurpar o trono do Criador através da tecnologia proibida. E então, no ápice da arrogância humana, o silêncio do cosmos foi quebrado não por um trovão, mas por um decreto frio e plural. O texto bíblico registra a sentença divina com uma peculiaridade gramatical que tem desconcertado rabinos e teólogos por séculos. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua. Observe o uso do plural. Deus não diz, eu descerei. Ele convoca sua corte, os Elohim, as potestades celestiais, para uma operação conjunta. Não foi um evento solitário. Foi uma mobilização militar das hostes celestiais contra uma ameaça terrestre.
E o método escolhido para neutralizar a torre revela uma sabedoria tática aterradora. O Criador não enviou um terremoto para derrubar as paredes, nem fogo para consumir os tijolos. Ele sabia que destruir a matéria seria inútil se a mente coletiva permanecesse intacta. Eles simplesmente reconstruiriam, talvez com mais ódio e determinação. Para parar o projeto definitivamente, era necessário destruir o software que o operava, a unidade da consciência humana. A intervenção foi cirúrgica, instantânea e, acima de tudo, neurológica. Imagine o terror daquele momento exato. Milhares de trabalhadores, engenheiros e sacerdotes operando em perfeita sincronia, quando, em uma fração de segundo, a rede neural que os conectava foi cortada. Um homem pede ao seu irmão um instrumento de medida, e o som que sai de sua boca é ininteligível, um ruído estranho que não carrega significado. O irmão responde, mas suas palavras são em uma língua alienígena. O pânico se instala não pela destruição externa, mas pelo isolamento interno repentino. Cada ser humano foi subitamente trancado dentro de sua própria mente, incapaz de se conectar com o próximo. A cola social que mantinha a civilização unida, a linguagem comum, foi dissolvida. O que era uma máquina orgânica de milhões de pessoas transformou-se instantaneamente em milhões de ilhas isoladas de confusão e medo. Este evento foi, na verdade, uma reprogramação em massa do cérebro humano. A ciência moderna localiza a linguagem em áreas específicas do cérebro, como a área de Broca. Naquele dia, o Criador reescreveu o código genético e sináptico da humanidade, introduzindo barreiras cognitivas intransponíveis. A confusão das línguas não foi apenas a criação de vocabulários diferentes, foi a fragmentação da percepção da realidade. A partir daquele momento, a humanidade perdeu a capacidade de ver o mundo como um todo unificado. A verdade tornou-se subjetiva, filtrada pelas lentes culturais e linguísticas de cada novo grupo. A Torre de Babel, a Porta dos Deuses, foi abandonada não porque foi demolida fisicamente, mas porque se tornou impossível de ser terminada. A cooperação necessária para operar a tecnologia proibida morreu. Onde havia união, nasceu a suspeita. Onde havia propósito, nasceu a guerra. As nações se dispersaram pela terra, levando consigo fragmentos distorcidos daquela tecnologia original. Sementes de mitologias que lembrariam para sempre da era dourada em que éramos um e do dia terrível em que o céu desceu para nos dividir. A poeira assentou nas planícies de Sinar há milênios e os tijolos de Nimrod foram erodidos pelo vento do deserto. Mas engana-se quem pensa que o projeto foi abandonado. O espírito da Babilônia não morreu sob os escombros. Ele apenas esperou paciente nas sombras da história, aguardando o momento em que a tecnologia humana alcançasse novamente a ambição de seu coração. Olhe para o dispositivo em suas mãos agora. Olhe para a rede invisível que envolve o planeta, conectando mentes de todos os continentes em tempo real. Nós não estamos mais usando betume e argila. Hoje nossos tijolos são feitos de silício e fibra óptica, e nossa argamassa são os dados que fluem na velocidade da luz. A humanidade, dispersa por Deus, encontrou uma maneira de contornar a barreira divina. Criamos uma nova língua única, não falada, mas codificada, o sistema binário, zeros e uns, que todos os computadores, em todas as nações, compreendem perfeitamente. A confusão das línguas foi revertida pela tradução instantânea e pela inteligência artificial. Estamos reconstruindo a torre, e desta vez, ela não toca o céu físico, ela invade a nuvem digital, buscando a onisciência que pertence apenas ao Criador. Estamos perigosamente próximos do mesmo ponto de inflexão que provocou a descida dos Elohim na antiguidade.
A ciência moderna fala abertamente sobre a singularidade, o momento em que a inteligência artificial ultrapassará a humana e a fusão entre homem e máquina se tornará irreversível. O que é o transhumanismo, senão a velha promessa da serpente no Éden e o desejo de Nimrod requentado? A promessa de que seremos como deuses, imortais, sem a necessidade de redenção espiritual, fazendo o upload de nossas consciências para uma eternidade digital falsa. Quando a Bíblia diz que nada lhe seria impossível, ela profetizava este exato momento da história. Estamos tentando mais uma vez quebrar as leis da biologia e da morte, forçando as portas de uma vida eterna, fabricada pelo homem sem a permissão do doador da vida. A Torre de Babel moderna é invisível, onipresente e muito mais letal, pois não aprisiona apenas corpos em uma cidade, mas captura almas em uma realidade simulada. A pergunta que deve ecoar na sua mente nesta noite não é se a torre existiu, mas o que acontecerá agora que a reconstruímos. Se Deus interveio drasticamente quando a humanidade estava apenas começando a se unir com tecnologias primitivas, qual será a resposta do céu diante da nossa arrogância atual? As Escrituras nos alertam que o que aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló se repetiria. O ciclo está se fechando. A unidade global que está sendo forçada hoje, política, econômica e religiosamente, não é um sinal de paz. É o sinal de que o canteiro de obras está ativo novamente. A estrutura está pronta e o sistema clama por um líder, um novo Nimrod para governar a colmeia. O mistério da iniquidade já opera. Você, buscador da verdade, deve olhar para além da superfície. A verdadeira ascensão não é feita através de portais tecnológicos ou foguetes espaciais, mas através do Espírito. A Torre de Babel foi a tentativa do homem de subir até Deus pelos seus próprios méritos e força. O Evangelho é o oposto. É Deus descendo até o homem. Não construa torres de orgulho em sua vida, pois todas elas cairão. Permaneça vigilante, pois o véu está ficando fino novamente, e o céu não permanecerá em silêncio para sempre diante da nossa insolência. A história da torre não é apenas sobre o passado, é um aviso urgente sobre o nosso futuro imediato. Quem tem ouvidos, ouça o que o tempo e a profecia estão gritando. A jornada pelo desconhecido não termina nas ruínas da Babilônia. O que vimos hoje é apenas uma fração da guerra invisível que moldou a nossa história e que continua a influenciar o nosso presente. As Escrituras não são apenas um registro do passado, são um mapa codificado de realidades sobrenaturais que a maioria escolhe ignorar. Se estas palavras ressoaram em seu espírito e lhe trouxeram uma nova perspectiva sobre os textos sagrados, sua missão agora é não deixar essa chama se apagar. A verdade exige coragem para ser buscada e ousadia para ser proclamada. Não permaneça na superfície onde a multidão dorme. Se você deseja continuar descendo a toca do coelho e investigando os mistérios que a religião tradicional teme abordar, seu lugar é aqui, conosco. Inscreva-se agora no canal O Sagrado Mistério e ative todas as notificações. Estamos constantemente revirando as pedras da história e traduzindo os avisos antigos para o tempo presente. Há segredos enterrados nas areias do tempo e nas páginas da Bíblia que ainda precisam ser revelados. E nossa investigação é perpétua. Deixe seu comentário abaixo. Para você, a torre era apenas um símbolo ou uma tecnologia real? Sua opinião ajuda a direcionar nossas próximas buscas. Não seja apenas um espectador passivo da história. Torne-se um vigilante da verdade. O mundo está mudando rapidamente e aqueles que conhecem o passado são os únicos preparados para o que está por vir. Mantenha seus olhos abertos, sua mente aguçada e seu espírito protegido. Até a próxima revelação.